O Império Turco, também conhecido como Império Otomano, foi uma das mais poderosas e duradouras entidades políticas e territoriais da história mundial. Originado na Anatólia, região que hoje compreende a Turquia, o Império Otomano dominou vastas áreas do sudeste da Europa, do Oriente Médio e do norte da África durante mais de 6 séculos, exercendo uma influência significativa sobre a política, a cultura e a economia da região. O Império Otomano, uma das mais importantes e duradouras potências da história mundial, teve suas raízes na região da Anatólia, no atual território da Turquia. A ascensão do Império Otomano começou no final do século XIII, quando tribos turcas começaram a migrar para o oeste da Ásia. A data tradicional para o início do Império é 1299, quando Osman I estabeleceu um pequeno estado na região da Anatólia. Osman I e seus sucessores expandiram gradualmente seu território por meio de conquistas militares e alianças estratégicas, tornando-se uma potência regional na região. Uma das características mais marcantes do Império Otomano foi sua expansão para a Europa. No final do século XIV, os otomanos começaram a conquistar territórios dos Balcãs, uma região estratégica que lhes permitia controlar importantes rotas comerciais e exercer influência sobre os estados europeus. Em 1453, os otomanos capturaram Constantinopla, a capital do Império Bizantino, marcando o fim do domínio bizantino na região e o início da expansão otomana na Europa. Nos séculos XVI e XVII, o Império Otomano atingiu o auge de seu poder e influência. Sob o reinado dos sultões Selim e Solimão, o Magnífico, e Murad IV, o Império expandiu-se ainda mais, conquistando territórios no norte da África, no Oriente Médio e no leste da Europa. Nesse período, o Império tornou-se uma potência global, exercendo influência sobre o comércio, a política e a cultura em todo o mundo conhecido. Durante o reinado de Solimão, o Magnífico, de 1520 a 1566, o Império alcançou o auge de seu poder territorial e influência política. Solimão expandiu os domínios otomanos até a Europa Central, o norte da África, o Oriente Médio e partes da Ásia, tornando o Império Otomano uma das maiores potências do mundo. No entanto, o Império Otomano começou a enfrentar uma série de desafios no final do século XVII. A expansão contínua do Império criou tensões étnicas, religiosas e políticas dentro de suas fronteiras. Além disso, as potências europeias, como a Rússia, a Áustria e a Grã-Bretanha, começaram a desafiar a supremacia otomana em suas fronteiras. Durante os séculos XVIII e XIX, o Império enfrentou uma série de derrotas militares e perdas territoriais para seus vizinhos europeus. As reformas internas, como as reformas Tanzima do século XIX, foram tentativas de modernizar o Estado otomano e fortalecer suas instituições, mas não foram suficientes para reverter o declínio do Império. O Império Otomano chegou ao fim após a Primeira Guerra Mundial. Derrotado no conflito, o Império foi desmembrado pelos vitoriosos aliados, e grande parte de seu território foi dividido entre as potências vitoriosas. Em 1922, o último sultão otomano, Mehmed VI, foi deposto, e em 1923, a República da Turquia foi proclamada, pondo fim a mais de 6 séculos de domínio otomano na região. Apesar de seu fim como uma entidade política, o Império Otomano deixou um legado duradouro na região. Sua influência pode ser vista em toda a Anatólia, nos Balcãs, no Oriente Médio e no norte da África, onde sua língua, cultura e religião deixaram uma marca indelével. Além disso, muitos dos problemas políticos e étnicos que afligem a região hoje em dia têm suas raízes no legado do Império Otomano, tornando-o um tema de estudo e debate até os dias de hoje. A arquitetura, a gastronomia, a música e outras manifestações culturais otomanas continuam a influenciar a vida e a cultura na região até os dias de hoje. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.